Uma boa noite a todos. O ITPH agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado A Conexão do Amor, de autoria de Mariana Tubino, sob orientação da doutora Carla Proner. Antes de passar a palavra à orientadora que conduzirá esta apresentação, farei a leitura do Eu vou currículo da aparecer. mesma e da banca examinadora que compõe esta defesa. Doutora Carla Froner é doutora em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, psicanalista, supervisora clínica, conferencista, especialista em terapia de casais e família, Então, vou grafóloga começar a pelo ajudar aqui para IPPD. Então, tudo, você não te atrase. Pessoal, só vou pedir a gentileza, Eu vou atenção mostrar tudo aos para mim. microfones. Peço por gentileza que mantenha os microfones desligados em função que acaba dando interferência. Também, doutora Carla é coordenadora do curso de formação e pós-graduação em psicanálise aqui no ITPH, presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Rio Grande do Sul, SIMPES, vice-reitora da Universidade Humanista das Américas, orientadora de artigos e teses, membro efetivo da Sociedade Internacional de Eric Fromm, autora dos livros Preparação Emocional na Infância, Conto de Fadas, O Desvelar dos Sentimentos e Emoções Inconscientes no Universo Infantil. E neste momento vou passar a apresentação à banca examinadora, que é com grande alegria que hoje contamos com a presença da doutora Silvia Comastre, da Argentina. É pós-doutorando em psicologia com foco em metodologia de pesquisa de revisão pela Universidade de Flores, doutora em psicologia e bacharel em psicopedagogia pela Universidade de El Salvador. Leciona em programas de graduação e pós-graduação na mesma universidade. Na iniciativa privada, trabalha no Centro ULEM, dedicado à assistência e pesquisa de problemas da infância. No contexto comunitário, desenvolve há vários anos diversos programas de intervenção em diversas instituições de saúde mental e educação na província de Buenos Aires. E hoje também contamos com a presença da doutoranda Nájila Gerge Crochani. Ela é psicanalista de bebês, crianças, adolescentes e adultos, psicóloga socioassistencial, pedagoga, psicopedagoga, especialista em psicanálise com crianças e adolescentes, em psicanálise lacaniana e em psicopatologias psicanalísticas. Docente nos cursos de formação e pós-graduação em psicanálise na Escola Freudiana de Vitória e no Núcleo Brasileiro de Pesquisas Psicanalíticas. Doutorando em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, HUA, cursando formação em casal e família pelo ITPH. Membro diretor do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, SIMPESP. E, por fim, é com grande satisfação que apresentamos a autora deste trabalho, Mariana Tubino. Mariana é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em psicanálise clínica e psicanalista em formação pelo ITPH. Atua na clínica infanto-juvenil e adulta na sede do ITPH em Santa Maria. E sua trajetória é também marcada pelo compromisso social, tendo ministrado aulas de dança durante 10 anos em projetos sociais. Sua dedicação e sensibilidade culminam neste momento tão especial, a sua defesa pública. Com isso, agradecemos a presença de todos vocês e passo a palavra à orientadora, a doutora Carla Frone, que conduzirá a apresentação. Boa noite a todos, em especial a banca avaliadora, que com muita alegria aceitou esse convite em estar lendo e apreciando o trabalho que será defendido hoje à noite pela Mariana Tubino.
A, a Mariana terá em torno de 30 minutos para fazer a sua apresentação. Logo após, eu passarei então a palavra para que a banca possa estar fazendo as arguições. Bom, então gostaria de dar boa noite a todos, né? O título do meu trabalho, então, é A Conexão do Amor. Pode passar, Luiz. Então, eu vou trazer um pouquinho um resuminho do que eu vou abordar durante o trabalho. No capítulo 1, então, nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu vou abordar a fusão emocional, mãe-bebê, o puerpério, a lactação e o vínculo, a formação psíquica da criança. No capítulo 2, a teoria do apego, origem da teoria do apego, conceito da teoria do apego, comportamento do apego, fatos do apego, angústia de separação e o luto. Pode passar, Vanessa. No capítulo 13, então, a privação do apego física, privação do apego emocional, dependência não é apego e trauma e reparação. E no capítulo 4, para encerrar, teoria do apego na visão humanista existencial, o apego e a clínica psicanalítica, uma ilustração de caso, a discussão do caso, pais seguros em uma sociedade insegura. Então, vamos começar com a fusão emocional mãe-bebê. E por que mãe-bebê, né? Por que que a gente utiliza, então, esse termo como uma palavra só? Quando o bebê está na barriga da mãe, então, ele está numa fusão total com essa mãe. Ele e a mãe, eles ocupam o mesmo território emocional e o mesmo território físico, né? O mesmo espaço físico. E apesar de ter um corpo em formação, é na psique dessa mãe e desse pai que esse bebê vai tomando forma, né? Através das idealizações, das fantasias. E a partir disso, então, ele não é um bebê real ainda, né? E sim um bebê idealizado pelos pais. Quando ele nasce, há uma cisão, então há uma separação entre ele e a mãe. E eles, a partir disso, então, eles ocupam espaços físicos diferentes, porém um mesmo espaço emocional, né? Então, esse bebê ele vai precisar de todo o investimento dessa mãe para que ele possa ir tomando, ele ainda não tem um ego formado, né? Então, ele vai precisar desse investimento para que ele possa, então, sobreviver, para que ele possa se desenvolver. E olhando para isso, então, inicialmente, há uma dependência total desse bebê, né? E esse período, o bebê humano ainda faz parte do corpo para regular sua frequência cardíaca e pressão arterial e para fornecer proteção imunológica. Sua atividade muscular é regulada por seu toque, bem como o seu nível de hormônio do crescimento. O corpo da mãe o mantém aquecido e a mãe libera ao bebê seus hormônios do estresse por meio do toque e da alimentação. Essa regulação fisiológica básica é o que mantém o bebê vivo, né? Então, é necessário, nesse período, uma transição lenta e amorosa, né? O mundo externo, ele deverá ser uma extensão do útero materno da mãe. Porque, por o bebê estar nessa dependência absoluta, ele só começa a ser com algumas condições, né? Do meio. Pode passar, Laís. Então, não tem como não falarmos, se a mãe e o bebê estão, né, numa fusão emocional, não tem como nós não falarmos do que essa mãe está vivendo nesse período, que é o puerpério, né? Então, a mãe está passando por muitas mudanças, mudanças físicas, emocionais, ambientais, sociais, né? E pensando em que antes esse bebê era um bebê idealizado, agora ele é um bebê real,
E eu arrisco a dizer que, na maioria das vezes, esse bebê é bem diferente do bebê ideal né, que a mãe fantasiou, que a mãe criou. Essa mãe, então, ela não se reconhece mais como antes, né? Ela não se, enquanto função, agora tem uma função materna. Então, tudo muda na vida dessa mulher. Pode passar, Laís. E aí, então, é muito comum, nesse momento, haver ambivalências das emoções. Eu trouxe como exemplo aqui a alegria e a tristeza, né? Então, há uma conspiração silenciosa entre as mulheres que as impedem de falar sobre o aspecto sombrio vivenciado durante a gravidez. E também não admitem para si próprias as angústias e temores que vivenciam, o que nos remete à culpa, afinal, sobre o mito do amor materno. Acaba ficando difícil para essa mulher admitir a ambivalência de sentimentos e também pelo fato de não compartilhar isso com ninguém, né? Então essa mulher ela passa a sentir tudo de forma mais intensa. Ela também está vivendo seus lutos, suas perdas, né? Perda da liberdade, do tempo, do corpo, da sua própria identidade. Ela muitas vezes se sente insegura, né? Com medo de não cumprir o seu papel e também sente culpa por sentir essa ambivalência das emoções. Pode passar, Laís. E agora, então, entrando na lactação e no vínculo, eu trago essa frase da Eric Fromm. A maioria das mães são capazes de dar leite, mas só uma minoria é capaz de dar mel também, né? Então, o mel aqui, ele simboliza a doçura da vida, né? O amor, a felicidade. A mãe que dá leite e mel, ela dá a sensação para o bebê de que é bom estar vivo, né? E aí eu trago a importância de um ambiente. Aqui não é importante se for no seio ou na mamadeira, mas sim como aquele ambiente está propício para aquele momento, né? A intenção da mãe naquele momento. Então, o aconchego, o olhar, o manuseio, as suas próprias emoções, né? A forma de pegar. É um momento de interação com o bebê. E também a amamentação, ela tem um grande papel em amenizar, o rompimento com o mundo intrauterino. Pode passar, Laís. Então, a Franco chama esse período de cordão umbilical extrauterino, né? Então, o bebê, ele sente neurologicamente todo o circuito corporal por meio do toque da boca. Isso também chamado de desenvolvimento rostral. E o desenvolvimento rostral tem duas funções: a função de ingestão do nutriente do alimento e a ingestão e a percepção, né? A percepção, nessa fase não há uma diferenciação dos sentidos entre eles para o bebê. Então, a boca é a região com maiores receptores sensoriais, né? E sem ela, então, os outros sentidos não têm significância. Pode passar, Laís. E agora, então, entrando na formação psíquica da criança, eu trago o cérebro trino de MacLean. Então, o cérebro, ele é desenvolvido como se fosse uma árvore, ele é de baixo para cima, na barriga da mãe, né? Então, a primeira região a ser desenvolvida é o sistema reptiliano, que a sua característica principal, então, é a sobrevivência, né? Então, sensações de fome, sede, medo, ação e reação, defesa e ataque. Após ele, então, vem o sistema límbico ou emocional. Ele é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos e ele se desenvolve, em média, até 5 ou 6 anos de idade. E por fim, então, vem o neocórtex ou sistema racional, né? O cérebro racional, que ele é caracterizado pelo desenvolvimento da consciência concreta, do pensamento racional, da memória. E é o que nos diferencia dos outros animais, né? Então, essa última camada, ela se desenvolve até mais ou menos 25 anos de idade. Porém, é importante dizer que todas essas áreas, elas não se desenvolvem sozinhas. Elas se desenvolvem conectadas umas com as outras. E o que vai fazer que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento saudável são as experiências vividas em um ambiente seguro e acolhedor. Pode passar, Luiz.
Então, eu vou entrar agora na teoria, origem da teoria do apego. Bowlby foi o quarto filho de uma família tradicional inglesa de 6 crianças. Seu pai era médico e só via seus filhos aos domingos e feriados. Como era costume na época, foi criado por uma babá que se dedicava exclusivamente para ele. Sua mãe só o via em torno de 1 hora por dia, durante o chá da tarde. Porém, a babá, que era sua referência afetiva, saiu da sua casa quando ele tinha 4 anos apenas, o que foi um momento bastante doloroso para ele. Posteriormente, entrou para uma escola interna, separando-se da família. E isso, segundo ele, foi uma das experiências mais aterrorizantes da sua vida. Então, a partir disso, o Bowlby se formou em medicina, se afeiçoou em psicologia do desenvolvimento, onde ele começou, então, a trabalhar em instituições para crianças com problemas de adaptação social. Pode passar, Laís. E aí, então, muitos estudos surgiram nessa época, né? Ele se dedicou à psiquiatria infantil e à psicanálise sob a supervisão de Joan Rivière e Melanie Klein. E aí, então, ele traz em seus estudos esse caso que foi muito relevante para ele na época, né? Harry Balken, então, ele era um médico, trabalhava num hospital, era pediatra norte-americano, e ele realizou algumas mudanças na maneira de como as enfermeiras conduziam o tratamento. Então, além dos pais serem convidados a visitarem essas crianças e ficarem por mais tempo com elas, as enfermeiras também eram incentivadas a acalentarem e abraçarem essas crianças. E após essas intervenções dele, a mortalidade infantil do hospital caiu de 35% para 10%. Né? Então, ele associou a mortalidade infantil à negligência dos cuidados afetivos com as crianças hospitalizadas. E o Bowlby acreditava, então, nessas medidas preventivas. Pode passar, mas... Então, a partir disso, ele passou a confrontar alguns termos da psicanálise ortodoxa. Então, até meados de 1850, predominava o entendimento de que a formação e a manutenção dos vínculos se sustentavam na necessidade de satisfazer certos impulsos. A alimentação como um impulso primário e a relação pessoal como um impulso secundário. E o Bowlby, ele acreditava, então, que os bebês tinham um potencial inato para se relacionar. Para ele, a segurança e o conforto também eram necessidades primárias. Deixa eu passar. E aí, então, eu vou trazer na sequência 2 estudos que também foram muito relevantes. O primeiro estudo é de Conrad Lorenz, chamado Imprinting, e no livro do Bowlby ele traz como estampagem, né? Então, o que foi esse estudo? Ele percebeu que logo após saírem dos ovos, os filhotes de ganso seguiam o primeiro objeto em movimento, né? Então, ele percebeu que em algumas espécies de animais, um forte laço com a figura materna, ela poderia se desenvolver sem nenhuma mediação de alimento. Então, através desse estudo, né, e das suas observações, ele percebeu alguma semelhança entre as mães e os seus bebês. Pode passar. E esse outro estudo, o estudo de Harlow, dos macacos réus, então foi assim, ele separou os filhotes das suas mães, pequenininhos ainda, e dentro da gaiola tinha uma mãe de arame, onde tinha o alimento, tinha mamadeira, e uma mãe revestida com um tecido macio, com uma pelúcia. E aí, o que ele percebeu? Que os bebês, eles se alimentavam da mãe de arame e, na sequência, logo voltavam para a mãe de pelúcia. E eles permaneciam grande parte do tempo com essa macaca de pelúcia, com essa macaca do tecido. E quando eles eram submetidos a alguma situação de estresse, de medo, eles corriam diretamente para a mãe do tecido macio, né? Então, ele percebeu que a variável chave para aproximação entre os filhotes e as suas mães não era o alimento, e sim o conforto e o contato. Pode passar. E aqui o conceito da teoria do apego. Então, o que fundamenta essa teoria é que o apego é um movimento biológico da nossa espécie e que as crianças intuitivamente desejarão se aproximar, se conectar com os seus adultos cuidadores, visto que, em termos evolucionistas, isso aumenta a chance de sobrevivência da espécie. Pode passar. E entrando, então, no conceito da teoria do apego, Mary Ashford, ela foi assistente de Bowlby, e ela realizou uma pesquisa na Uganda,
bem importante e descobriu que os bebês procuravam ativamente as suas mães quando estavam alarmados ou em alguma situação de desconforto. E então, a partir desse estudo, eles fizeram modelos de apego, né? Então, o apego seguro, o apego resistente e ansioso e o apego ansioso com evitação. O apego seguro, então, seria quando a criança está confiante de que seus pais irão atender ela quando for necessário. O apego resistente e ansioso é quando nem sempre ela é atendida. Então, a disponibilidade dessas figuras de apego é incerta para a criança. E o apego ansioso com evitação seria quando ela não tem nenhuma confiança de que terá resposta dos pais, né, dos cuidadores. Então aqui eu trago como exemplo, né, o deixar a criança chorando no berço, ou crianças abandonadas, ou que sofrem maus tratos, né? Elas não conseguem então um modelo de interação. Pode passar, Luiz. E aqui trazendo então o significado, né, da figura de apego. Quem é a figura de apego? Figura de apego é aquela que a criança busca uma base segura. Os fatores que estabelecem, então, uma figura de apego é a rapidez e a intensidade da interação que é manifestada pelo cuidador para com o bebê. Então, ela tem um papel primário na regulação emocional do bebê. Nem sempre se limita a uma pessoa só, mas geralmente a criança vai procurar aquela pessoa em especial. Pode passar. A principal busca de uma espécie é a sobrevivência, e para que isso ocorra, o meio deve ser adequado para suas necessidades. O comportamento de apego é uma manifestação, muitas vezes então um protesto, ele é a busca e a manutenção da proximidade de um outro indivíduo. Então, o comportamento de apego é uma das coisas que faz diferenciar os mamíferos das outras espécies, né? A busca pela segurança para a sobrevivência. Então, e ainda diferente dos outros mamíferos, no ser humano, o apego vai se dando ao longo do desenvolvimento, né? Então, quanto mais perto da figura de apego essa criança, esse bebê tiver, maior será o comportamento de apego. Pode passar. E as fases de apego? Eu não vou entrar em cada uma pela questão do tempo, né? Mas a fase um é a fase do pré-apego, a fase 2 a formação do apego, a fase 3 nitidez do apego, e a fase 4 a relação recíproca. O comportamento de permanecer próxima à figura de apego diminui a partir do momento em que a criança é capaz de aceitar a ausência temporária do cuidador e de se ligar a outras figuras de apego, chamadas figuras subordinadas ou secundárias, em uma espécie de hierarquia. Então, quando não tem a figura de apego, que ela consiga se ligar a outras figuras. Pode passar. A angústia de separação, então. Entende-se que é natural que ocorram separações nos primeiros anos de vida, Tá aqui como a tese, quando ó. há um divórcio, uma hospitalização, a entrada em uma creche, que sem dúvida produzirão tristeza e dor. Mas a maioria das separações normais dentro de um relacionamento afetuoso e estável dificilmente deixará cicatrizes, pois o essencial aqui é produzir um relacionamento amoroso e de confiança. E aí, então, também não vou entrar, mas eu trago o comportamento da criança durante esse período de angústia, né? Então, é o protesto, seguido do desespero e depois o desapego. Pode passá-las. E o luto. Então, as funções cognitivas são as últimas a se desenvolverem, como eu disse anteriormente, né? Então, tendo esse entendimento, a criança ela só terá uma compreensão real da perda e da morte quando há condições de um pensamento cognitivo concreto, né? Então, ela vai precisar de um adulto para que auxilie ela a elaborar essa perda, né? Trazendo, então, através da linguagem e nomeando o que essa criança está sentindo. Pode passar. Então, capítulo 3, agora a privação do apego. Então, a privação do apego, ela se dá pela ausência física dos cuidadores, né? Há uma alta liberação de cortisol no organismo, podendo afetar outros sistemas em desenvolvimento.
Os efeitos variam de acordo com a fase que essa criança se encontra e a duração e o grau dessa ocorrência. E quando há privação física, necessariamente há privação emocional. Lembrando que a figura de apego é a responsável pela regulação emocional dessa criança. Pode passar, Lex. E aí, então, a privação de apego é emocional. Então, ela poderá aparecer ao longo do desenvolvimento, né? E aqui eu trago algumas situações que poderão, né, então, causar alienação parental, chantagens emocional, uso excessivo de telas, ameaças na educação, punições, né? Lá no início da gestação, a própria depressão pós-parto, porque muitas vezes essa mãe não tem energia para investir nessa criança, né? Então, são muitos fatores. Aqui eu trago a questão da não necessariamente da presença física, porque pode ter a presença física, mas não ter o olhar para essa criança, não ter o investimento emocional. Pode passar. Dependência não é apego. Então, a palavra dependência, ela refere-se ao grau em que o indivíduo se apoia e confia no outro para sua existência e, portanto, possui uma referência funcional. Ao passo que apego refere-se a uma forma de comportamento que é puramente descritiva. Então, a criança, ela nasce totalmente dependente ao nascer, né? Uma dependência máxima e sem apego. Então, ela vai desenvolver o apego, né? Essa fórmula de estabelecer esses vínculos, ela é internalizada, então é uma construção. E uma criança segura, então, ela vai se sentir segura mesmo estando sozinha, porque ela sabe que quando ela precisar, ela vai ter, né? Ao contrário de uma criança insegura. Por não ter essa segurança dessa resposta, ela poderá se agarrar naquela figura, se tornando, às vezes, cada vez mais independente. Mais dependente, desculpa. Pode passar, Lex. E aí o trauma e a reparação, né? O trauma, então, como eu falei anteriormente, a parte racional do cérebro ela não está totalmente desenvolvida. Então, quando sofre um trauma, uma perda, né, o próprio luto, através do sistema límbico e reptiliano é que essa criança vão entrar em alerta, né? E aí ela precisará dessa figura de apego, então, para fazer essa regulação emocional, para auxiliar ela. Então, o adulto ele irá atribuir significado através da linguagem ao acontecimento, podendo então amenizar os efeitos desse trauma. Pode passar. Entrando agora então no apego e na clínica psicanalítica. Então, o analista ele irá auxiliar o paciente a desenvolver o seu senso interno de segurança e identidade, né? Oferecendo um ambiente seguro, desempenhando uma função muitas vezes materna, encorajando e estimulando a olhar para suas feridas, auxiliando a ressignificar e experienciar novos relacionamentos saudáveis. Muitas vezes o paciente não experimentou uma relação de confiança na infância, né? Então, esse analista, nós vamos ter que ter paciência para auxiliar ele a ressignificar uma nova relação. E aqui a primeira relação, então, se dá entre o analista e o paciente. Pode passar. E agora eu vou trazer, então, a ilustração clínica, né? Então, eu vou falar da Luísa, né? Ela chegou bastante fragilizada na clínica, com sintomas depressivos, somatizações, dores no corpo, angústias, pânico e muitas vezes apatia. Ela é a terceira filha de 9 filhos, sendo 3 falecidos ainda na infância, ainda criança. E aí, quando já adulta, então, a mãe fala para ela, conta para ela, que tentou abortá-lo quando descobriu a sua gestação. Então, quando tinha quase 1 ano de idade, a Luísa perdeu a sua segunda irmã, trazendo muito desespero para a família, né? Foi uma morte, assim, bem complicada e difícil para a família. Então, durante as sessões, ela trazia emoções de raiva em relação à mãe, culpa e barganha, né? Trazendo frases como: porque eu não morri no lugar da minha irmã, já que minha mãe me rejeitou primeiro. Na fase escolar, ela passou por muitas dificuldades, né? Teve professores que a humilhavam, castigavam. O pai era muito rígido com os meninos e a mãe não era muito afetuosa, ela tinha um temperamento mais frio.
E por conta disso, então, trazia um vazio entre ela e a mãe, e muita dificuldade em estabelecer vínculos. O meu papel, então, como analista, foi de acolher ela, de auxiliar a nomear os seus choros, suas angústias, os seus vazios, e em alguns momentos encorajar ela a levantar, né? Então, após 1 ano e 8 meses de análise, ela conseguiu voltar para o mercado de trabalho, bancar a sua própria análise, passou a ter independência financeira, voltou a dirigir e enfrentar algumas situações de formas mais conscientes. Pode passar, Luiz. E aí, então, eu trago na discussão de caso esse livro da Maria Lúcia Violante, A Criança Mal Amada. E no livro, então, ela traz um estudo sobre a potencialidade melancólica, que, segundo ela, é determinada por múltiplos fatores. Um deles são as experiências de vida na infância. No estudo em si, ela analisa casos em que essa potencialidade é favorecida pela perda prematura do amor materno. Não é o caso de Luísa, já que não perdeu a sua mãe física, mas muito provavelmente perdeu o olhar emocional da sua mãe no trauma da morte da irmã, né? Então, já que uma mãe enlutada não teve, talvez, energia para investir nessa filha, né? Pode passar, Luiz. Além da falta de investimento emocional, imaginamos que suas experiências de apego também não tenham sido favoráveis. Seu comportamento revelava então um apego ansioso com evitação, o medo iminente de perder quem amava e por isso dificuldade em se relacionar e manter um vínculo mais próximo com as pessoas. Repressão das suas emoções que resultaram em somatizações e punições inconscientes através de acidentes, tombos, machucados. Pode passar. Através desse relato, percebemos a importância de uma base segura para o desenvolvimento e fortalecimento do ego em formação. Quando a criança não aprende a desenvolver estratégias seguras para lidar com as suas emoções, não consegue tolerar sentimentos. E no caso de Luísa, conteve por grande período da sua vida suas emoções, por não saber o que fazer com elas, favorecendo a instalação do estado depressivo e das somatizações. Vou te passar. E aí, então, entrando em pais seguros, filhos seguros, quando uma criança, então, vem com um sintoma, a gente necessariamente precisa olhar para esse ambiente que ela está, né? E aí, então, para que possa ser feita uma reparação para um ambiente funcional. Aqui, eu acho importante falar que não é necessário e nem tem essa possibilidade de ter um ambiente perfeito, né? Mas sim um ambiente mais funcional possível para aquela família e para aquela criança. Então, não é uma receita de bolo, mas sim o que se aplica a cada caso. Pode passar, Liz. Então, Bowlby, ele explica que a maioria das negligências cometidas pelos pais são frutos dos problemas emocionais inconscientes que tiveram origem em suas próprias infâncias. E mesmo entendendo todas as teorias, é preciso olhar para o indivíduo, o que se adapta para cada caso, para cada família. Os pais precisam voltar na sua própria história para conseguir mudar a história dos seus filhos. Não há uma receita que se aplique para todas as famílias. Pode passar. E aí, pais seguros em uma sociedade insegura, né? Existe uma cobrança social e muitas vezes até um julgamento para que as crianças não se tornem mimadas, para que se tornem independentes logo, para que possam produzir, sendo que não é disponibilizado um ambiente para que elas possam desenvolver suas capacidades. Pode passar. Uma sociedade, então, que foi ensinada a reprimir suas emoções em prol do outro, que frequentemente afirma que a criança não deve ter voz, não deve ter escolha, acaba por se tornando uma sociedade insegura e fraca. E demonstra isso quando, para mostrar poder, utiliza-se da violência e do autoritarismo. Fica claro pensar que aqueles que gritam e não conseguem ouvir o que o outro tem a dizer não foram ouvidos em sua infância. Foram deixados sozinhos, sem olhar e sem cuidado. Pode passar. Então, desde a criação da teoria do apego, né, muitos outros estudos surgiram na área. Eu acredito que ainda há muito que estudar, né, e aprofundar nesse assunto.
É visto que não são muitos os artigos e estudos que eu encontrei que relacionam a psicanálise humanista com a teoria do apego, né? Mas acho que entender que os pais são a primeira relação da criança é essencial, né? E o quanto nós, como pais, somos responsáveis por uma organização psíquica saudável dessa criança, né? Na forma como ela se sente, na forma como ela sente o ambiente, na forma como ela sente o outro e a si mesmo também. Era isso. Gratidão. Vou deixar para o final os comentários, Mariana, e nesse momento eu passo a palavra para a doutora Silvia Comastri, da Argentina. Bem, Bueno, buenas noches. Voy a tratar de hablar en portugués. Mi portugués es malo, pero para poder hacerle una devolución a Mariana. Bueno, felicitar, doctora Carla, por la tutoría, por la orientación de esta tesis y a Mariana por su trabajo. Eh, Es un placer compartir con vocês esta banca pública de formación en psicoanálisis. Agradezco especialmente a profesora doctora Carla Froner, al doctor D'Alessio también, pelo convite para fazer parte de esta banca examinadora. Neste caso, a leitura e avaliação da tese foi realizada a partir da observação de determinados eixos que dizem respeito tanto a questões formais quanto metodológicas e teórico-conceptuais. Parece muy importante en una tesis evaluar estos aspectos, muy importante, más en una tesis orientada en el psicoanálisis. En cuanto a la originalidad, o trabalho aborda o desenvolvimento do vínculo afetivo nos primeiros anos de vida da criança, descrevendo a origem e os conceitos básicos da teoria do apego desenvolvida por John Bowlby e da psicoanálise humanista de Erich Fromm. Seu título, A Conexão do Amor, que a própria autora identifica como una comunicación llamada apego, consideración finais, antecipa a importância da problemática abordada e a identifica de forma adequada. Parte-se da seguinte premissa: quando há privação emocionais, há uma maior probabilidade de que essa criança desenvolva carência e lacunas em sua estrutura. Consequentemente, seu senso interno de segurança também será afetado, o que favorecerá o surgimento de sensação de ansiedade e insegurança, alterando a forma como se percibe no mundo. Bueno, en cuanto al método, a pesquisa aplica una metodología apropiada para un abordaje do objeto de estudio, a partir de una exposición teórico-conceptual e su ilustración con un método, con un estudio de caso. Realízase una correcta identificación
e tratamento do problema, tanto do punto de vista teórico quanto metodológico. O referencial teórico é ao psicoanálise humanista, a qual busca olhar para o indivíduo como um ser único e potente para o amor e para a vida. Além de Bowlby e Fromm, são citados autores como Winnicott e Pereira. Justifica-se a relação entre Bowlby e psicoanálisis humanista. Bien, en cuanto a los aspectos formales, a estrutura do texto é pertinente para um trabalho de pesquisa de formação em psicoanálise. A argumentação está devidamente fundamentada por meio do uso adequado de bibliografia pertinente. A citação está corretamente elaborada de acordo com as normas acadêmicas. Bueno, en cuanto a los comentarios, que me gustaría, Mariana, poder conversar contigo. El trabajo nos convida a refletir sobre o modo de se fazer pesquisa em psicoanálise. As abordagens apresentado por Mariana e seu percurso permite inferir que estamos diante de una tesis de doutrina. Esto me parece importante. Yo creo que tu tesis es una tesis de doctrina. En cuanto permite, es un término que usa Lacan para su tesis doctoral, para el caso Aimé. Y esto me parece que en este sentido me parece muy importante usar este término porque Lacan cuando lo usa se refiere, si bien es otro marco teórico, me parece que aplica muy bien a tu tesis, porque se refiere a una investigación académica a través del análisis crítico de conceptos centrales. En este caso, en tu tesis, basados en las teorías que conforman justamente, que dan lugar a una hipótesis y a una posible conclusión sobre un tema específico. Es decir, vos partís de un marco teórico y a partir de ese marco teórico traes un caso que permite armar una hipótesis. En este caso, el apego, la conexión de amor y sus implicancias en la constitución del síntoma y la subjetividad. Y justamente la riqueza de tu tesis, Mariana, radica en la conexión, en la vinculación que existe entre el caso presentado, es decir, la clínica psicoanalítica en este caso, es decir, la práctica, con la teoría, en este caso de Bowlby, de Winnicott y de los otros autores, fundamentada en un método, el psicoanálisis. Y de este modo propone tu tesis nuevas lecturas o reformulaciones de los conceptos para aportar a la praxis del psicoanálisis humanista. Sí, me gustaría, y con esto termino, que tuvieras en cuenta algunas cuestiones. En la página 86, por ejemplo, de tu tesis, eh, eh, antes de que comience la discusión del caso, se habla del papel, así lo nombrás, del psicoanalista. Y se hace alusión
a que su rol fue mantenerse disponible. Es esperable, me gustaría que desarrollaras un poco más cómo entiende el papel, cómo entendés el papel del analista en general y en este caso en particular. Y me gustaría que pudieras precisar cómo fueron las intervenciones en el caso, un poquito más. Y en el último párrafo de la conclusión, eh, afirmás que es posible comprender la teoría del apego como una forma de prevención. Esto me pareció interesante, muy interesante, y me gustaría eh, que pudieras por ahí precisar esta idea, este término de prevención, cómo entendés la prevención, cómo la considerás, con qué autores la pensás, y después que expliques cómo opera esta prevención en la subjetividad. Es decir, a qué tipo de prevención te referís. Y también me gustaría, si pudieras aclarar ahí, cómo pensás los vínculos en este sentido, ¿no? En términos de la prevención. Si son condicionantes, si son determinantes de la subjetividad, ¿cómo lo pensás? Porque me parece que en este sentido de esto depende la posibilidad o no de la prevención. Y asimismo, en base a este planteo, me gustaría que nos contaras si desarrollaste líneas, si estás pensando en desarrollar líneas futuras de investigación a partir de esta tesis, ¿eh? Bien, hasta acá mi comentario, felicitarte, me parece que hiciste un muy buen trabajo y como dije al comienzo, felicitar a tu orientadora, a tu directora, la doctora Carla. Muito obrigada, doutora Silvia, mais uma vez, pelas ponderações e principalmente pela disponibilidade de estar fazendo parte desse comitê de avaliação. Então, eu passo a palavra para que a Mariana possa estar respondendo essas questões. Muito obrigada, doutora Silvia. É, sim, eu posso, sobre a primeira questão, né, sobre o papel do analista, então, o estar disponível. É, aqui neste caso dessa paciente, então eu me coloquei disponível. Uma das situações, além de eu ouvir ela em sessão, acolher o que ela trazia, eu deixei o meu contato do celular com ela, né? Nunca precisou, ela nunca fez o contato, mas ela sabia que eu estava ali em qualquer situação. Então, é a própria intervenção antes de sair do setting, antes de ir embora, eu dizia, qualquer coisa eu estou aqui, né? Então, no sentido de que nem Bowlby traz do apego seguro, né? De trazer a segurança para ela, que independente de qualquer coisa, a analista estaria ali. E realmente, em alguns momentos, se fosse preciso, eu estaria lá, né? Outra intervenção também que foi realizado, e foi nesse caso específico, né? Foi em alguns momentos mais difíceis do quadro dela, em que o marido pôde se fazer com a autorização dela, presente na sessão, como uma forma de fazer uma rede, né? De poder ter o marido junto com ela nesse momento também. Tudo com autorização dela, claro, né? E nesse caso específico. Então, essa questão do estar disponível foi nesse sentido, assim, dela saber que podia contar comigo a qualquer momento, né, para qualquer coisa. E sobre a segunda questão, então, sobre a prevenção, eu acredito que, olhando para essa questão do bebê, né, do nascimento, do desenvolvimento da criança,
Eu acho que o mais importante, se todos os pais pudessem ter a possibilidade de ter um autoconhecimento, de fazer análise, né, de poder se tratar e tratar os seus traumas, para que possam, de forma, acolhedora, acolher essas crianças, né? Então, não agir de forma reativa a elas. Então, poder dar espaço para essa criança sentir, né? Expressar as suas emoções, sem que, como eu digo às vezes, sem levar para o pessoal que não é com eles, né? É a criança que está precisando daquele momento e então ter os pais disponíveis ali, né? Para poder acolher eles. Eu acredito que a questão dos vínculos é determinante enquanto estrutura, né? Acredito que a prevenção também, no sentido da reparação, que nem eu trouxe no trabalho, né? De uma criança poder ir para análise, poder fazer essa construção emocional desde nova, desde pequena, né? Poder ter esse olhar cuidadoso para um ambiente funcional. Eu acredito que isso tudo funcione como uma prevenção também, né? Um ambiente funcional para essa criança se desenvolver de forma saudável. Não sei se respondi, se... Sí, muy bien, respondiste muy bien. Y lo último que quiero decirte que me parece muy interesante tomar esta cuestión del amor, porque me parece que no hay mejor prevención que el amor, porque es lo único que no se repite Verdade. en la historia de los seres humanos. Así que bueno, muy bien. Gracias, Mariana. Obrigada. Dando continuidade, então, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Nájila Crouchani, para que possa fazer a sua apresentação deste trabalho. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutora Carla. Agradeço pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo tema, pela Mariana, né? Por, né, toda a vivência no Instituto. Quando eu fui ler seu trabalho, acho que eu não li um trabalho tão rápido, no sentido de ser um trabalho tão fluido e tão, assim, com conexão, né? Então, não era um trabalho com amarras, né? Que foi indo, né? Quando eu vi, eu já tinha terminado. Então, muito bem escrito, né? Muito bem bibliografado. Então, as referências elas estão condizentes com aquilo que você se propôs como metodologia. Então, acho que dentro do seu propósito, claro que a gente sempre pode pensar em avançar, mas do que você propôs, você respondeu, né? A sua hipótese, o seu objetivo, né? A justificativa, então, de metodologia. Não tenho o que comentar, tá redondo. Mas a gente pode pensar, acho que, claro que não nesse trabalho, mas em outro, como avançar, né, pegando os pontos principais que você trouxe. Então, você traz o desenvolvimento físico e pensa na neurociência que eu acho que isso é extremamente relevante, principalmente a gente psicanalista nessa área, para justamente a gente juntar os métodos, senão fica aquela coisa, o psiquismo está perdido aonde, né? Então, a gente tem que pensar no físico, né? A gente tem que pensar na sensorialidade, né? Como diz a Françoise Doutor. Então, pensar nessa questão física, neurológica, enfim, toda essa questão orgânica, incluindo também a genética, faz parte a gente pensar o ser humano também. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai pensar na clínica de forma geral. Porque quando a gente está falando de bebê, de criança, na verdade a gente está falando de todo mundo, todos os sujeitos, porque todos vão passar. Né? E você traz um caso de uma adulta. Então, quem estuda o bebê e a criança não está estudando só o bebê e a criança, né? Está estudando o sujeito como um todo. Né? Isso também é um ponto, né, importante. Então, você traz essa questão física. Acho que esse é o ponto, junto com a teoria do Bowlby, que foi central. Então, você utilizou a teoria do apego para pensar isso, né? Interessante, né? Um psicanalista da escola inglesa, né? Articulando com o Eric Fromm. Então, essa possibilidade que tem a psicanálise humanista de fazer essa junção, né? Das amarrações de três áreas ali
que se conversam, distintas, mas que se conversam ao mesmo tempo, né? Essa questão mais física, né, a neurociência, né, a psicanálise humanista, a psicanálise inglesa se conversando, né? E essa amarração também é algo novo, né? Porque até então, pelo menos eu nunca vi nenhum trabalho que se deteve ao Bowlby, né? E ainda incluindo também a psicanálise humanista. Então, quando você diz, eu não achei muitos artigos, eu entendo que nem é necessário, porque você já fez isso, né? Então, e o trabalho, assim, ele tá, redondo. Então, conectou o amor, né? Então, tá, tá nesse sentido. Eu gostaria de dar algumas sugestões, né? Mas são só sugestões, até para pensar num trabalho futuro. É, quando você traz essa questão física, né? E eu acho que conecta muito com a epigenética, né, que é o estudo, né, dessa mudança que pode ser, ocorrer, o que vem do ambiente pode mudar ali algo da questão genética, né, no bebê ainda no útero materno. É aquilo, não se muda o gene, o genótipo, mas se pode mudar o fenótipo. Então, esse nem é um estudo psicanalítico, é um estudo mesmo da genética que vai dizer que isso já é possível. Então, eu acho que pensar isso também no seu trabalho iria juntar e ia conectar, né? Muito bem. Só que se na epigenética a gente está falando de vida intrauterina, precisaria também entrar na vida intrauterina. É, e quem, né, até então vai fazer também essa conexão, não juntando muito essa questão genética, neurológica, mas quem vai trazer em ênfase a vida intrauterina é a Françoise Doutor. Então ela vai fazer essa conexão, ela vai dizer que os ritmos, né, que intrauterinos, tudo que o bebê sente, são as primeiras marcas psíquicas, as primeiras marcas sensoriais. E aí ela diz de todos os órgãos sentidos, claro que tem alguns que eles são mais relevantes, como a audição e o tato. Né, o tato, né, o bebê gera a impressão digital no útero materno, ele escuta a voz da mãe, mas ela não fala só disso, né? Ela vai dizer que ele está escutando literalmente tudo, tudo que a mãe está sentindo, né, e tudo que está acontecendo no corpo da mãe. Então, ele não vai nascer uma página em branco como muitos psicanalistas clássicos trouxeram. Então, como ela estudou a infância, ela estudou bebês, ela estava ali no hospital, ela conseguiu ver isso, né? Então, muitos, né? O Bowlby também traz uma outra concepção, e a doutora ela foca um pouco nessa vida intrauterina, né? Então, quando você foi trazendo, eu não tive como não pensar na Transvaal Doutor, até por ser minha autora de referência, mas pensando o quanto você poderia estudar, ou, enfim, trabalhar a teoria do apego desde a vida intrauterina, que acho que casaria ali com o que você está se propondo, porque você está trazendo apego como amor, né? E o apego muitas vezes no senso comum é visto, né, como a pessoa está apegada, né, tá naquele sentido de dependência. E não é isso que você está trazendo. Você está trazendo esse apego necessário. Então, uma sugestão para um futuro estudo é pensar isso desde a vida intrauterina, e acredito que não teria problemas em fazer essa união epigenética, né, o Bowlby e a Françoise Doutor e também o Eric Fromm. Então, acredito que dê para fazer todo esse contorno, mas como eu comentei no seu trabalho, você respondeu aquilo que você se propôs. É, e só para também contribuir ainda com a vida intrauterina, então teria algumas coisas que a doutora vai dizer, né? Dessa constituição narcisismo primordial, pelas experiências íntimas, que constrói um pré-eu. Então a criança já nasce ali, né? Então esses movimentos repetitivos da criança já são representações, como aparece, né, em estereotipias, né? Em crianças com evolução de quadro autístico, né? A repetição que é justamente essa marca corporal. Então, acho que pensar nisso, né, ali na infância, mas também na clínica do adulto, enfim, do adolescente, do idoso, né, pensar como que impacta isso. E é claro que abre um campo de estudo, né, porque daí juntaria a teoria do Bowlby com a da Françoise Doutor. Um outro ponto que eu acho que também você poderia trazer um pouco mais, você trouxe, mas acho que a questão um pouco mais da linguagem simbólica, né, principalmente quando você traz o caso. Lendo, percebe-se, né, essa mediação da linguagem
Claro que a linguagem a gente traz, né, nesse sentido aí, psicanálise, mas também pensando nessa linguagem sensorial, né, nessa linguagem pelo corpo. De repente, assim, nesse caso, assim, o que que esse corpo também estava querendo dizer. Mas só para pensar ele, né, esse caso ali de uma outra forma, né? Claro que, né, com certeza você avaliou isso, mas pensando para ampliar também, pensando em focar ali na vida intrauterina também, como que esse corpo ele está se manifestando. E só também um comentário que acredito que é uma forma de pensar na teoria do apego de intervenção precoce, né? Porque você de alguma forma está vendo ali como que esse apego está inseguro, é seguro, né? Como que está essa relação das funções. Então, acho que entra no quadro das intervenções precoces, que claro que a gente pode fazer desde a gestação, porque a gente já intervém no psiquismo materno, no psiquismo familiar. E eu queria, na verdade, não são bem perguntas, mas algumas reflexões. Eu gostaria que você comentasse, é, pensando assim nessa questão do apego ali quando há rupturas, né? O que que você acha sobre a separação prematura, né? Crianças hospitalizadas, muito pequenas, bebês prematuros que precisam ficar em incubadora, enfim, separações radicais. Como que você pensa a teoria do apego? Como eu comentei da vida intrauterina, também gostaria de te ouvir um pouquinho, o que que você acha sobre pensar isso, o apego desde a vida intrauterina. E você trouxe muito a questão da função materna. Aí eu queria que você comentasse como que você pensa a função paterna, como que entraria nessa questão, né? A doutora diz que o nascimento já é uma forma de função paterna, né? Já separa ali a mãe da criança. Então, como que você pensaria o apego, né, nesse sentido? E, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Nájila. Muito obrigada, Bom, então, Mariana. sobre Pode- essa questão das hospitalizações, né, que tu trouxe ali no início, é claro que quando é muito precoce, quanto mais precoce for a perda ou, né, essas separações, essas rupturas, às vezes de forma violenta, mais difícil é para a criança. Primeiro, por ela não ter um ego completamente formado, e segundo, e segundo, por ela não ter linguagem ainda, né? Aquele pensamento concreto, racional, para entender a situação. Então, acredito que por isso que é tão importante o papel do adulto nesse momento, né? Para poder auxiliar essa criança a entender aquela ruptura, aquela separação e, e eu acho que poder fazer o possível para estar sempre com esse olhar atento ao próprio comportamento dessa criança, né? Como ela vai reagir a isso tudo. Em questão da vida intrauterina que tu trouxe, então sim, eu acho que não tem como a gente não olhar para isso, né? Sobre esse desenvolvimento em que esse cérebro está se desenvolvendo no cérebro da mãe. Então, esse bebê, sim, ele está sentindo tudo que a mãe está sentindo, ele está vivendo tudo que a mãe está vivendo, ele está se nutrindo daquilo tudo que a mãe está se nutrindo, né? Então, não tem como. Acredito nessa questão que tu trouxe da intervenção precoce, acho que isso seria muito rico, né? A gente poder olhar para isso, na questão do apego, assim, de como poder, acho que a mãe podendo olhar para suas questões e já ir trabalhando isso nela, acho que iria auxiliar bastante nessa prevenção, né? E tinha mais uma. Qual era a terceira? Sobre a função paterna. A função paterna. Então, a função paterna, ela vem como uma separação ainda maior da mãe e do bebê, né? É a entrada do terceiro. Então, a função paterna, e eu trago isso até no trabalho, ele vai direcionar essa criança para o mundo, para a vida, né? Então, e aqui eu acho que é muito importante porque entra na questão até da dependência ali, né? Então, às vezes, quando não tem essa função paterna,
esse bebê e essa mãe ficam numa simbiose, numa fusão. Então, o pai tem esse papel de separar também, né? De auxiliar nesse processo de individuação da criança, do bebê, né? De que ele é separado da mãe. E é um processo lento, mas é muito importante. Não sei se respondi. Tem sim, respondeu. Então, é, achei muito relevante as ponderações em relação ao trabalho da Mariana. Sou bastante suspeita por ter acompanhado, principalmente toda a parte da autonomia que a Mariana sempre teve e apresentou em relação às leituras, em relação à sua biblioteca privada, particular. Então, considero bastante rica essa bibliografia que ela utilizou no trabalho. E, de fato, doutor, foi escolhido o livro Tudo é Linguagem, porque o foco principal foi em Bowlby, um autor que foi priorizado em relação ao tema central do termo apego, que foi bastante pautado dentro do trabalho, e este conceito original é dele. Então, esse casamento com a clínica humanista existencial, no sentido da vinculação, no sentido afetivo e da própria segurança, e aqui nós estamos falando também de questões da existência, como traz Eric Fromm. Eu até compartilhei uma experiência breve com a Mariana, quando estivemos em um congresso em 2008 no Chile, entre as confederações de psicanálise, e lá chamou muito atenção pela presença do Murilo, que fez 6 meses nesse congresso, estando o tempo todo no colo ou no carrinho. E, e principalmente os mexicanos que passavam, que ainda tinha a ver com o Instituto Freudiano, perdão, o instituto fundado por Eric Fromm, que se transformou em duas instituições, em dois institutos que ainda existem no México, olhavam e diziam: Bowlby, Bowlby, por quê? Uma prática que eu não conhecia, e isso foi interessante, que em ambos institutos mexicanos, os psicanalistas passaram por esta experiência de criar seus filhos presentes junto ao corpo, né? Então, não tinha tanta separação precoce, e sim a conciliação da maternidade e essa segurança necessária. Então, o passar pela experiência de trabalhar, viajar, ir para congressos e os filhos, mesmo bebês ou muito pequenos, estarem juntos dos pais, também reforça essa segurança afetiva e comprova o quanto é possível. E na própria Argentina, uma querida conhecida nossa, que é a doutora Gabriela Renault, também fez essa experiência. Ou seja, não foi algo, digamos, premeditado, vamos fazer assim, é assim que se faz, mas algo espontâneo, algo que fazia parte da concepção e do entendimento, juntando maternidade com psicanalista, né? Que tem essa abordagem mais existencialista, né? Tanto que ela veio em 2005 no Brasil com as duas meninas em viagem, quando ela ditou um seminário aqui sobre intervenção precoce. Então, essa experiência, que ao contrário do que se pensa, mas quanto maior a segurança, maior vai ser a independência no futuro. Então, alguns mitos que se traz do tipo a criança tem que ficar no berço, a criança tem que chorar a privação para se acostumar, ou então aqui no Brasil tem um termo, não sei como seria em espanhol, que se chama dar balda, que seria a mãe que não frustra o bebê em relação a não colocar no carrinho
ou deixar chorar até parar no carrinho, na cuna, no berço, estaria dando balda, estaria como acostumando mal essa criança. E ao contrário, quanto mais colo, quanto mais segurança, e toda vez que a criança chora, poder dar esse colo, a linguagem, o olhar, a palavra, a conexão em que está tudo bem. Então, isso vai criando essas estruturas do amadurecimento, inclusive neuronal. Então, a possibilidade de poder ser comprovado na prática, e aí entra algo ligado à prevenção também, no sentido da nossa sociedade que está cada vez mais tecnológica, cada vez mais distante desses contatos e que cada vez mais precoces crianças estão com uma tela diante dos olhos, sendo privadas do olhar humano, sendo privadas muitas vezes da palavra, porque é o som, é o bichinho, é o desenho que está ali fazendo essa mediação e criando patologias e patologias severas. E um outro ponto que eu destaco da clínica da Mariana é o fato dela ter muitas horas já, muita bagagem na clínica infanto-juvenil, mas também na clínica adulta. E de fato, né, entendendo a criança, a estruturação desse psiquismo, se pode trazer uma compreensão muito, muito significativa para a clínica do adulto e, enquanto profissional, poder chegar aí na reparação dessas falhas, na reparação dessas lacunas que ocorreram no desenvolvimento e ressignificar essa segurança emocional, essa segurança afetiva e principalmente essa conexão de um amor em que o próprio Fromm faz a metáfora das mães que só dão leite e das mães que dão leite e o mel, né? Então, esse mel que tem a ver com algo a mais, tem a ver com o afeto, tem a ver com o vínculo, tem a ver com essa presença, com todo o investimento possível. E, e também coloco para todos que estão assistindo que esse trabalho que a Mariana apresentou é um pré-requisito para fazer parte, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista. E fica um desafio, levando em conta, né, as considerações tanto da doutora Silvia quanto da doutora Anda Nájila sobre a continuidade desse trabalho. E eu lanço o convite, lanço o desafio para Mariana, para se jogar no doutorado, para dar continuidade ao teu trabalho, para poder seguir tanto essa área de pesquisa que é carente ainda, e acredito que vai ser ainda mais valorizada em função desse resgate, ou seja, desse retorno, porque é como se a sociedade estivesse caminhando para longe de si, mas vai chegar um ponto que não tem outro caminho a não ser o retorno para si, né? Então, essa volta para si mesmo e toda a estrutura. Então, pensa com carinho aí, Mariana, a possibilidade de dar continuidade aos estudos, de poder seguir com um próximo projeto de pesquisa e parabenizo também a tua presença, a tua participação, os teus estudos e contribuições. Então, até aqui, encerramos esse momento, essa defesa, e fica um espaço aberto, para, então, as felicitações, para os comentários do grupo que esteve assistindo e podendo, então, estar abrindo um pouquinho mais, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho. Então, prazer, doutora Silvia, Nájila, aluna no nosso doutorado, né? A Mariana, nós trabalhamos no segundo piso do Instituto, então a clínica infantil fica bem no final do corredor, então nós nos encontramos todo momento, a todo instante ali no Instituto, né, Mariana? Então eu vejo sempre a Mariana, sempre temos se cumprimentando ali, né, no Instituto. Assim, realmente, né, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre a criança emocional no adulto.
Na verdade, nós somos crianças carentes, né, que ficou as faltas, né? Todas aquelas faltas que o namoro, que o casamento, que a vida, que o relacionamento afetivo, né? Que nós, seres humanos, estamos à busca dessa complementação, dessa falta, né? Que é uma falta interessante também que nos ajuda a nos humanizar, né? O humano no homem. Todos nós, independente, né, como falaram aqui sobre essa questão da vida intrauterina, que é interessantíssimo isso. A psicanálise ainda, né, explorou muito pouco isso, né, mas também na, na questão hum, das marcas, né? Eu gostei muito do sistema pré-reptiliano, sistema límbico, né? E do córtex cerebral. Você trabalha aí né, a origem do homem, o aspecto antropológico. Depois você trabalha, né, a questão do mundo das emoções, dos instintos, né? E depois você trabalha a consciência humana, né? Perfeitamente psicanalítico, né? Se você dá assim, um teor bem profundo da psicanálise, e enaltece a nossa ciência, e eu fico muito feliz, né, se você ter esse nível de conhecimento, e realço aqui, um parabéns à sua orientadora, a doutora Carla Froner, uma pessoa muito competente e capaz, né? Eu convivo com ela e sei disso, posso afirmar, viu, pessoal? Então, então todos nós aqui, eu vejo tem, assim, alunos da formação, alunos do doutorado aqui, e reforço aí a questão, né, da Carla. Eu acho que você tem que vir para o doutorado, tem muito potencial para desenvolver uma tese, uma nova teoria dentro da psicanálise, para engrandecer mais essa ciência ainda, e depois, no futuro, criar um grupo de pesquisa dentro da universidade para trabalhar com as mães, os médicos, né, ginecologistas. Eles precisam também. Eu acho que nós temos que nos acercar, nos aproximar mais, né, trazendo essa mensagem psicanalítica ao mundo médico que eles não conhecem, né? E eu acho que a psicanálise tem muito o que fazer aqui na nossa cidade, por exemplo, em Santa Maria, e no Brasil, né? E eu fico, então, quero agradecer a todos, né? E assim, para mim foi uma alegria, uma satisfação ter aqui, estar aqui presente, Mariana. E parabéns, né? Realmente, ó, né, não nos deixa sozinhos, sem o livro, né? Publique, né? Eu acho que tem que publicar o teu livro para que a gente possa ter acesso à leitura e ler, né, os teus escritos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Parabéns, Mariana. Um beijão aqui da turma 25. Estamos aí te acompanhando. Foi linda a tua defesa, uma honra poder acompanhar aí a primeira defesa da nossa turma. Um abração para ti. Tudo de bom. Parabéns, Mariana, também, junto com a Beatriz, a Rosemary, Leila, turma 25 aqui, juntos, né? Torcendo por ti, que bom, né? Primeiro de fazer a defesa, isso só nos anima também a seguir os teus passos. Parabéns, Mariana. Parabéns, Mariana. Também quero dizer quanto estou feliz e orgulhosa aqui te acompanhando, assim, vendo todo o teu esforço, todo a tua evolução e o amor que você dedica, né, às crianças e também a todos os da tua clínica. Então, estou muito feliz, muito orgulhosa, desejo assim que você continue, então siga o que a doutora Carla colocou, o que o doutor Celeste colocou, que nós precisamos então de uma especialista que você já é dentro da clínica infantil e também até onde você desejar estudar. Um grande abraço, felicidades, Mariana. Parabéns, Mariana. Obrigada por tanto. Confesso que eu me emocionei bastante te ouvindo. Foi muito prazeroso te ouvir. Obrigada mesmo. Deixei um escritinho para ti lá na nossa turma, de coração. E que você continue nos inspirando e inspirando a ti mesmo e fazendo as conexões de tanto amor que você fez aqui hoje. Obrigada. Parabéns, Mari.
É lindo de ver o amor que você tem pela sua profissão, porque agora é sua profissão mesmo, com ética, profissionalismo, muita competência, muito orgulho de ti. Parabéns. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Estou muito emocionada. É a realização de um sonho, né? E obrigada por todas as mensagens que eu recebi durante o dia, pela força, por estarem todos aqui. Queria fazer um agradecimento especial para minha filha, né? Que foi ela que me encorajou a chegar até aqui, meu marido e para toda a minha família. Para o Instituto, né? Que ai, não tem nem o que dizer. A presença, o acolhimento de todos, né? E às vezes até os empurrões. Vai, tu consegue. A minha analista, foram muitas sessões até chegar aqui, né? De encorajamento, de muito obrigada. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Aqui finalizamos. Em torno de 10 dias vai estar disponível a gravação dessa banca no YouTube. Aí podemos estar passando o link também. Então, um abraço afetuoso a todos e um bom descanso. E agora, Mariana, curti esse momento com a tua família. Um abraço.